Eu não tenho uma opinião definida sobre esse tema, mas posso trazer aqui com vocês, por mais que seja um tema espinhoso, dependendo da minha opinião, né? Dependendo da minha opinião, vai ser um tema espinhoso para vocês. Vocês vão achar que eu tô certo ou que eu tô errado, porque é assim que funciona, né? As pessoas vão me julgar, vão falar A, B, C ou D de acordo com a opinião delas, e se eu tiver... Se a minha opinião for igual a de vocês, vocês vão ficar felizes. Se ela for diferente, minha opinião for diferente, vocês vão ficar bolados. Então, assim, até pegando aqui a matéria como um todo, deixa eu ver se vai ficar bom se eu der um zoom. O que acontece? Né? A Ana Moser, que é a nova ministra do esporte, ela não considera que os esportes sejam esportes. E aí acaba colocando isso dentro de uma outra seara que não traga necessariamente para dentro do Ministério dos Esportes, tá? E aí eu acho o seguinte, eu acho que existe o debate, tá? Só para deixar muito claro aqui. Na minha cabeça, existe o debate se esportes são esportes, se tem que estar dentro da vertical do Ministério do Esporte ou não. Eu acho que tem que existir essa discussão. Qual foi aí, pegando a declaração dela, principal, né? Ao meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame? Você se divertiu. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show, e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta como o esporte. Eu acho que assim, ele é imprevisível sim. Ele é imprevisível sim, o esporte eletrônico. Ele é... realmente ele é uma programação. Mas ele é imprevisível. Vamos ver se tem mais algum tipo de declaração. Olha, ela disse que não haverá investimento do Ministério nos esportes. Lembrou que a ONG Atletas pelo Brasil atuou para que a Lei Geral do Esporte, cuja proposta está em tramitação no Senado, não deixasse o conceito de esporte tão amplo a ponto de poder incluir esportes. A questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade. Não tem essa intenção. No meu entendimento, não é esporte. A gente lutou no ano passado, eu na minha vida pregressa, à frente de Atletas pelo Brasil. A gente fez uma ação muito forte junto ao Legislativo para o texto da Lei Geral do Esporte não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá protegendo o esporte raiz. Na definição de esporte, tinha sido dada uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, risco sempre acontece. E é um trabalho constante. Eu acho que a discussão tem que existir, tá? E em não se enquadrando em esporte, né, para poder utilizar os benefícios da Lei Geral do Esporte ou qualquer outro benefício que esteja atrelado ao Ministério do Esporte, eu acho que tem que se enquadrar de alguma maneira. E aí eu vou citar aqui... Eu não tenho conhecimento, tá? Então eu vou citar aqui leis de incentivo à cultura, tá? Então que entre no Ministério da Cultura, por exemplo, de alguma forma. Tem que se ter caminhos para que as empresas possam investir também em esportes e que tenha algum retorno fiscal que seja, de alguma maneira, algum benefício fiscal, como acontece para quem incentiva o esporte, para que as pessoas possam também fomentar a prática do esporte. Porque em não sendo esporte, tá? Se você quiser analisar pela componente do esporte físico, da questão... E tem outros eventos esportivos que são chamados de esportivos e que não geram tanta... Não tem a necessidade do desgaste físico, para usar assim essa colocação. Eu acho que é possível não se considerar os esportes esporte no formato do Ministério do Esporte, tá? Eu acho que pode se levantar essa bola. E aí, qual que é o critério? A gente pode olhar para o COI, tá? Vamos olhar o COI e tentar usar no COI o critério para se determinar o que é esporte e o que não é esporte. E aí você vai lá dentro do Ministério do Esporte e você usa esse critério como o critério para se determinar quais são as modalidades consideradas aí esporte. E beleza. Porque jogos da mente
Tem que olhar lá. Os jogos da mente, tipo o xadrez, ele está incluído, está enquadrado no Ministério do Esporte? Ele se beneficia da Lei Geral do Esporte ou não? Eu não tenho essa resposta. Porque talvez os esportes exercitem a mente, estratégia de vários que praticam os esportes. Eu acho que é difícil, tá? Eu acho que é uma pergunta... Assim, ela tomou a decisão, ela tá lá para tomar a decisão e ela vai ser uma decisão às vezes popular e às vezes decisão impopular. Vai agradar e às vezes não vai agradar, tá? Mas eu confesso não ter uma opinião formada sobre o tema. E não custaria nada, na minha cabeça, ela abrir uma coluna dentro do Ministério do Esporte para esportes. E ela vai... Porque eu acho que as pessoas têm que entender que o esporte hoje também é um objeto de transformação social de muita gente. Então, se é algo que pode beneficiar muitas pessoas e muitas famílias, deve ser fomentado pelo governo. Não só, porque o esporte ele não é só um mecanismo, né, de ascensão social. O esporte é também bem-estar, é saúde, sabe? E aí eu acho que o esporte ele não vai se enquadrar sempre dentro dessa categoria de bem-estar e saúde. Porque certamente não é saudável alguém ficar sentado 10, 12, 15 horas em frente ao computador, tá? Não é saudável. E desde que você tenha uma contrapartida do cara. A cada hora que você ficar sentado, você vai lá e faz outras coisas. Exercício físico. Então eu acho que dentro dessa linha de raciocínio, ela tem alguma dose de razão. Então é complicado, cara. É complicado. Mas ninguém pratica futebol 10 horas. Pô. O cara fala assim, treinar 10 horas por dia também não. Mas ninguém treina 10 horas por dia. E eu não tô falando só do esporte em alto nível, não. As pessoas falam assim, pô, e o esporte em alto nível? Cara, se você estiver olhando só para aquela camadinha da elite, nunca é uma coisa necessariamente super saudável. Os caras ficam, machucados, esgotados, física e mentalmente. Talvez nenhum esporte em altíssimo nível seja saudável. Mas eu estou falando do fomento ao esporte no colégio. Então o Ministério da Saúde ele tem a obrigação de fomentar o esporte no colégio. Não para o cara virar um atleta de alto nível no futebol, no vôlei, no basquete. Não. Para que a pessoa tenha saúde. E a gente sabe que o exercício físico ele está atrelado também à saúde mental. Mas eu acho que é uma discussão ampla, que merece um estudo necessário. Eu não fiz esse estudo. Eu estou aqui falando do que eu acho. Estou dando orelhada. Estou falando de orelhada, tá? Mas eu acho que em algum tipo de ministério, que seja da cultura, alguma coisa tem... Os esportes eles não podem ficar escanteados. Aí eu vou pegar aqui dentro do Ministério da Cultura, você pode sim ter lá uma lei que permita que investimento nos esportes dê benefício fiscal a quem está fazendo esse investimento. Ministério da Tecnologia, sei lá, irmão. Nem sei se tem. Mas eu acho que tem que se encontrar alguma brecha para poder enquadrar aí os esportes. É isso que eu acho. Se não dentro do esporte, Ministério do Esporte, pode se encontrar dentro de alguma outra pasta. Tudo bem, a questão da competitividade é importante, mas eu repito aqui, o Ministério do Esporte não está somente preocupado com a competitividade, está preocupado também com o fomento da prática de atividades físicas, que é fundamental na formação de um ser humano, tá? Obrigado ao Efno e também ao PV, porque tem um outro ponto aqui que eu coloco como fundamental, e que o esporte me ensinou, e eu acho que as pessoas têm que passar por isso, é como eu enxergo o mundo, não estou dizendo que tem que passar, mas acho que seria bom que passassem. Ganhar e perder é um exercício que a gente vive durante toda a nossa trajetória aqui nessa vida. A gente precisa aprender, e se aprender quando criança é muito melhor, aprender a ganhar e aprender a perder. Então, quando você pratica alguma modalidade, e os esportes eles vão ensinar isso também, você aprende a ganhar, a respeitar o seu adversário quando você vence e a se colocar na condição do vencedor, mas sempre com muito respeito
para com aquele que perdeu e também quando você perde muito mais, né? A entender que você não vai vencer sempre, que você em alguns momentos vai sair de quadra de um ambiente competitivo derrotado e você vai precisar aprender e administrar essas suas frustrações dessa derrota e como você vai reagir a essa derrota, a essa competitividade. Eu acho que o esporte tem essa missão também na formação do caráter de uma pessoa. Ensinar muito, ensinar como você vai reagir sob pressão, ensinar a ganhar, a perder e tudo que o esporte proporciona no decorrer de uma prática de uma modalidade. É se superar. Então, porque quando você está praticando uma modalidade esportiva, você aprende também a se superar e talvez os esportes possam entregar também todos esses ensinamentos às pessoas. Eu sou um leigo no assunto, só quis aqui brevemente colocar uma opinião, tá?